Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto desta manhã. Vamos cantar. A Aline vai projetar o hino ali. Vamos cantar bem animados esse hino para darmos início. E enquanto os irmãos respiram um pouco, o irmão prepara o instrumento ali. Eu quero lembrar os irmãos, tá? Estou adiantando aqui a parte dos anúncios, já pegando um gancho aí da irmã Ana Cláudia. Então, lembrar que no próximo domingo pela manhã teremos a celebração da ceia, que seria no domingo de Páscoa, mas por alguns motivos ficou impossibilitado, né, a ausência de alguns diáconos que estavam de serviço, então ficou para o próximo domingo pela manhã. Então os irmãos venham, tá, e venham entendendo desta forma, vai ser no culto do próximo domingo. Não vai atrapalhar o café e nem o café vai atrapalhar o andamento da ceia, uma coisa totalmente diferente da outra, e tudo vai acontecer a seu tempo, tá ok? Então está entendido dessa forma, já avisamos aos diáconos, eles estão sabendo, e no próximo domingo, então, pela manhã, venha, além do café, teremos também a celebração da ceia do Senhor. Vamos cantar 377, quando a irmã falou 300 e alguma coisa, eu falei, opa, vai cantar o hino. Vamos lá, o hino é bem conhecido, né? Vou pedir a irmã Lilian para tirar para a gente, o irmão Fábio Mendonça, diácono, vai ajudar ali com o instrumento. E nós vamos cantar bem animado esse hino, que é conhecido dos irmãos. Estamos falando de lutas, de batalhas que foram vencidas, estamos falando de testemunho. Hoje nós vamos continuar também nessa vertente, vamos falar do amor, né, de Deus para conosco, né, nessa introdução do culto, e vamos caminhar dessa forma nessa manhã, tá ok? Vamos cantar então bem animados, irmã Lilian, por gentileza.
dessa forma e crendo e vivendo isso, né, vamos então entender por que Deus enviou o seu Filho. 1 João 4, de 8 a 19, por amor a cada um de nós, né? Vamos fazer essa leitura em uníssono? Vamos lá? Eu vou tentar ler aqui na frente para não ficar de lado para a câmera. Então, os irmãos vão ler daqui, eu vou ler no meu retorno ali na frente, tá ok? Mas vamos lá, em uníssono. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Vamos permanecer nesse amor. Embora os dias são difíceis, a iniquidade do mundo é muito grande, e a maldade também do homem, a maldade do ser humano aumenta dia após dia. Cada dia nós vemos homens mais cruéis. Cada dia nos jornais, nas reportagens, nós vemos matérias exibidas, não é? E como nós ficamos horrorizados com aquilo que o homem sem Deus, o homem que está distante de Deus, é capaz de fazer. Tanta maldade que existe nesse mundo, tanta coisa ruim que existe. Os dias são muito difíceis, mas precisamos permanecer, precisamos estar firmes e ter esta confiança que Deus está em nós, nos protegendo, nos guiando, nos guardando, e entender também que nós vamos vencer e precisamos com isso contagiar de uma boa forma aqueles que nos rodeiam, fazer com que eles vejam que é possível ser feliz, ter paz, ter tranquilidade, mesmo com o mundo desabando ao nosso redor, é possível ter paz. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa manhã, vamos falar com Ele, vamos orar também por nossos irmãos. Alguns estão viajando, aproveitando férias. Vamos orar para que Deus esteja com eles também. E vamos, desde agora, também já começar a orar pelo culto da noite, para que Deus fale conosco agora, também no culto da noite, que possamos ver mais pessoas presentes aqui, para que juntos possamos adorar o nosso Deus. Modeir, faça essa oração, por gentileza.
Vamos continuar, vamos passar nessa parte do anúncio aí, eu fiz ainda há pouco, obrigado por colocar. Vamos então ao momento de dedicação de vidas e bens 367. Acho que foi esse, né? Você cantou? Não, foi o outro. Foi pertinho, né? O vizinho dele. Vamos cantar então 367 para o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. E você que trouxe, fique à vontade para fazê-lo nesse momento, tá ok? Uma Lilian, por gentileza. Pastor Marcelo vai fazer essa oração. Logo após a oração, o irmão Diácono Fábio Mendonça estará louvando ao nosso Deus com o solo e em seguida o pastor trará a mensagem dessa manhã. Pastor Marcelo. Senhor Deus e Pai, Senhor, em Jesus, Teu Filho, muito obrigado, Senhor, por este dia. Senhor Deus, o momento que já vivemos aqui em oração, em estudo da Tua Palavra, e agora prestando culto a Ti, Senhor Deus, somos imensamente gratos ao Senhor. Continue a receber o culto que a Ti estamos Te prestando, Senhor Deus, em louvor e adoração. E agora agradecer ao Senhor por este momento, Senhor Deus, de dedicação em vidas e bens, Senhor Deus, quando através das nossas vidas também podemos contribuir financeiramente, Senhor Deus, para a igreja local e, Senhor Deus, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue a cuidar de cada um que aqui se encontra, Senhor Deus, suprindo todas as necessidades de cada um de nós, aqueles também que conosco, Senhor Deus, estão através da rede social ou estarão, também estejam e sejam, Senhor Deus, as Tuas necessidades supridas. Muito obrigado, Pai. Agradecemos aqui pelos valores, por tudo aquilo que o Senhor coloca em nosso coração voluntariamente para podermos estar contribuindo. Em nome de Jesus, muito agradecido. Amém.
Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. O vencedor. Essa vitória que há em Cristo foi proclamada e é proclamada de geração em geração. E às vezes, na nossa caminhada de fé, nós esquecemos do princípio das Escrituras, que nos lembram que o anúncio da vinda de Jesus Cristo a esse mundo vai sendo revelado de geração em geração, falado de geração em geração. Como o próprio Senhor Jesus mesmo diz, as Escrituras testificam de mim. E havia algo na mente daquelas pessoas que elas não conseguiam entender e compreender o significado dessas palavras que estão lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39. Jesus está conversando com algumas pessoas sobre vários assuntos no capítulo 5 de João. Ele vai falar sobre si mesmo, vai falar sobre João Batista, e em um determinado momento ele vai declarar isso: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Mas às vezes as pessoas entendem esse texto errado. Parece que Jesus está dando uma ordem aqui. Jesus não está dando uma ordem aqui.
Jesus não está mandando ninguém examinar as Escrituras, porque ele está diante de pessoas que examinam as Escrituras. O grego, ele tem, nesse verbo aqui, especialmente, dependendo do contexto do texto, ele pode estar no imperativo, ou seja, numa ordem, ou no indicativo, não é? De estar indicando alguma coisa que as pessoas estão acostumadas a fazer. E o contexto vai dizer se ele está no imperativo, ou seja, se Jesus está mandando ler as Escrituras, examinar as Escrituras, ou não. A versão mais conhecida desse texto, né, de João capítulo 5, verso 39, vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A NVI pega o gancho e fala: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, diz o verso 40, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus, ele vai iniciar o seu discurso, a sua fala aqui, anunciando o quê? Coisas maravilhosas sobre si mesmo, mas não testemunhando de si mesmo, porque o testemunho pessoal não tem valor. Jesus quer deixar isso muito bem claro. Eu não preciso falar de mim mesmo, não é? As Escrituras falam de mim. E aí me veio à memória, sabe, por que eu escolhi esse tema ou esse texto? O que nós comemoramos ontem? 523 anos do quê? Do descobrimento do Brasil. Como é que você sabe disso? Como que você sabe disso? Como que você pode ter certeza que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500? Porque alguma escritura testifica disso. Algum livro histórico testifica disso. Há contradições, né? Mas tudo bem. O interessante é que a história do nosso país se inicia com uma navegação que estava proibida, e por causa dessa busca de novas rotas, Portugal chega aqui no Brasil em 1500. Mas o Brasil não é colonizado imediatamente, leva 30 anos para os portugueses começarem a habitar o Brasil realmente. Somente em 1530, diz a história, e aí os livros históricos testificam, não é? Que somente em 1513 o Brasil passou a ser colonizado realmente. Então, algo escrito nos diz que o Brasil foi descoberto em 1500. Há aquela discussão entre Colombo, Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, quem chegou primeiro nas Américas, lógico que foi Colombo, não é? Mas o Brasil é descoberto por um português, por acaso. Então, como que nós descobrimos algo histórico? Através de algum relato histórico, que nos testificam isso. E o que Jesus está querendo dizer aqui para essas pessoas? Vocês estudam tanto as Escrituras, vocês examinam tanto as Escrituras e ainda não me enxergaram nela. Vocês ainda não conseguiram me ver nela. Vocês buscam vida nela, mas não me enxergam nela. Então, olhem, estudem. Mas vocês estudam, vocês olham, vocês observam, mas não me enxergam nas Escrituras. E por que Jesus está dizendo isso? Porque a cada momento nas Escrituras, a palavra de Deus vai nos pedir para que nós examinemos, não como uma ordem aqui no caso, mas como algo de indicação. Olha para as Escrituras, vocês vão ver o Messias, vocês vão ver o Cristo. Como nós olhamos para os livros históricos e nós entendemos que o Brasil foi descoberto em 1500. Então ontem, eu não sei por que feriado não é feriado dia 22, até hoje eu não consegui entender esse negócio, né? Tudo bem, não tem nada contra o Tiradentes, né? Mas, então, por que não é feriado dia 22 de abril, meu Deus, né? É o dia do descobrimento do nosso país, né? Quando o nosso país foi descoberto. Então, 523 anos são passados, não é, da descoberta, mas tem uma descoberta maior que nas Escrituras. Tem uma descoberta maior na palavra de Deus. E nós não consideramos a Bíblia somente como um livro histórico.
A Bíblia é um livro histórico. Mas nós não consideramos somente a Bíblia como um livro histórico. Então, examinai as Escrituras, porque vocês vão perceber nelas a mim. Mas ele vai falando coisas maravilhosas. A discussão acontece porque algumas pessoas não estavam enxergando em Jesus o Messias. A discussão acontece porque algumas pessoas não estão enxergando em Jesus o Cristo, o Senhor, o Salvador, o enviado de Deus. Então as Escrituras testificam de mim. Atos capítulo 3 vai dizer isso, apontando lá para o Antigo Testamento. O livro de Atos vai falar exatamente sobre o que está escrito lá em Deuteronômio. Atos capítulo 3, verso 22 a verso 26. Atos capítulo 3, dos versos 22 a 26. Atos capítulo 3, de 22 a 26. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouça-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Que referência é essa que Atos traz? Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. A mesma fala. Ou seja, está lá em Moisés, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, não é? Onde a palavra nos vai dizer a mesma coisa de Atos, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 18, no verso 15, nós lemos: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. De quem Moisés está falando? Em Cristo isso se completa. Em Cristo isso acontece. Essa revelação progressiva, como costumamos dizer na teologia, vai acontecendo e Jesus vai sendo conhecido de geração em geração nas Escrituras. Mas por falta de visão, as pessoas vão deixando para trás o conhecimento de Cristo. Então, as pessoas estão incrédulas. As pessoas estão caminhando com o próprio Cristo encarnado, as pessoas estão caminhando com o próprio Messias feito homem, mas estão incrédulas. Elas estão incrédulas. Essa passagem do capítulo 5, voltando lá no Evangelho de João, anuncia, não é, primeiro o que está acontecendo ali. Jesus, após ter estado na Galileia, né, no capítulo 4, vai acontecer isso, dos versos 46 ao verso 54. João nos informa que havia uma festa dos judeus e Jesus foi lá, até Jerusalém. Já em Jerusalém, João registra o milagre de Jesus no tanque de Betesda, não é? Aonde aquele homem de 38 anos paralítico é curado. E aí João vai anunciando, Jesus vai falando e vai falando cada vez mais a você e a mim. E essa fala de Jesus a você e a mim vai nos mostrando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Mas as pessoas não estavam acreditando. O que Moisés fala lá? Ouça ele. Porque o Senhor levantará um profeta igual a mim, porque um libertador. Moisés é um protótipo, né, de Cristo. Moisés é um protótipo do Messias. Moisés é um protótipo do libertador final, que é Cristo Jesus, que nos convida a crer nele como Senhor, a crer nele como nosso Salvador. Então, o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, vai te convidar e me convidar a olhar para as Escrituras, não porque Jesus está nos ordenando, mas porque é algo diário em nós. Não é? Como eu disse aqui, a NVI captou bem a ideia, não é? Vocês estudam cuidadosamente. Jesus não está dizendo assim, estudem, porque ele estava diante de pessoas que estudavam. Jesus não está dando uma ordem para examinar as Escrituras. Jesus está falando assim, ó, vocês examinam, mas não me enxergam. Não conseguem me ver. Porque essa Escritura testifica de mim. Vocês buscam vida eterna nela. E quem é Jesus? A vida eterna. Porque a palavra testifica no Novo Testamento que Jesus é a própria vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Então, Jesus vai falando sobre o sábado e sobre o Pai, no sentido de debater com os judeus a respeito da revelação, em sentido do trabalhar até hoje, não é?
O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, ou seja, a obra salvífica. Então, Jesus está nos mostrando que não basta ler, não basta meditar, tem que crer. E entender que de geração em geração as Escrituras vão nos revelando Ele. Vão nos revelando Ele. O que adianta examinar sem crer? O que adianta estudar sem aprender? Não é? É igual a escola, né? Vai passando direto até a 4ª série, né? Ainda é isso ainda, né? Vai aprovando direto, automático. O que adianta? Não é? O que adianta? Não adianta de nada. Vai chegar na 5ª série, vai ficar lá toda a vida porque não sabe nem ler. Sabe fazer as 4 operações. Não é? Não sabe o básico do básico. Então Jesus está diante de pessoas que esperavam a vinda dele. Jesus está diante de pessoas que esperavam ansiosamente a vinda do amado do Pai. E quando estão diante dele, não o reconhecem, porque não veio do jeito que eles queriam. Aí é que está o mistério das Escrituras. Jesus mesmo disse, o reino de Deus não vem com aparência externa. Jesus não disse isso? Não acreditem quando falar ele ali, ele aqui, ele acolá. Ele não está falando somente daquele tempo, ele está falando do nosso tempo. Não é? Não acreditem. Porque o reino de Deus não vem com aparência externa. Jesus veio simples, Jesus veio manso, Jesus veio um homem que convida as pessoas ao arrependimento. Então, nós precisamos entender que o que Jesus está falando aqui é que as Escrituras, e não ele próprio, está falando dele. O verso 31 vai dizer assim, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Assim é a nossa vida como cristão. Nós não temos que testemunhar de nós mesmos com a nossa boca. A nossa vida testemunha para que os outros reconheçam que somos de Cristo. É assim que acontece, não é? Testemunha é dizer que Deus te curou, não é? Que Deus te fez prosperar, que Deus te deu uma bênção, não é? Que a pessoa estava morta e ressuscitou, isso é testemunho. Estava perdida e foi achada, isso é testemunho. Agora, a vida com Deus, é você que tem que falar da minha vida com Deus. Dá para entender? É você que tem que testificar da minha vida com Deus. E eu que tenho que testificar da sua vida com Deus. Então Jesus está dizendo aqui, né, se eu testificar de mim mesmo, verso 31 de João 5, o meu testemunho é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiseste alegrar-vos com um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então, o que vai testemunhar que somos igreja de Cristo? As nossas obras. Elas vão testificar de nós. O nosso trabalho para o reino vai testificar que nós somos de Cristo. E não nós mesmos. Não eu falando de mim mesmo, nem você falando de você mesmo. O mundo enxergando que somos de Cristo. E nós reconhecendo que somos dele. Verdadeiramente dele. Então é necessário, não é? Não somente viver uma vida religiosa. Aqui nós estamos diante de pessoas religiosas, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. Conhecedores do Antigo Testamento. O Novo está sendo escrito, né? Ainda não existe o Novo aqui, nesse contexto histórico. Mas no contexto histórico existe um livro escrito e Moisés dizendo que viria um profeta maior do que ele. E que profeta é esse que é maior do que Moisés? Hoje nós sabemos que é Cristo. Nesse contexto aqui, essas pessoas precisavam entender que Moisés falava de Jesus. Mas eles não estavam entendendo que as Escrituras estavam falando de Cristo como ele veio. Manso e humilde de coração. Nascido num curral de animal. Nascido numa caverna, não é? Num estábulo. Não é esse o Cristo que eles estavam esperando. E é esse Cristo que agora está diante deles.
Interessante que o Brasil começa a ter população portuguesa, né, realmente firme, 30 anos depois. O ministério de Jesus começa a acontecer com 33 anos depois. Não é? Interessante essa ideia. Por isso que eu estou pensando no nosso país, não é? 523 anos de descoberta do nosso país, ontem. E as Escrituras testificando de algo verdadeiro. Jesus Cristo, o Senhor. A história do descobrimento do Brasil, ela pode ser contestada. A história de Cristo ter sido feito carne também pode ser contestada. Por que não? As pessoas podem não acreditar, por que não? Mas aqueles que creem precisam pregar ela e anunciar ela como verdade absoluta. A verdade das verdades. Na verdade, só existe uma verdade. Não é? Jesus mesmo disse isso, não é? A tua palavra é a verdade, Pai. É a tua palavra que é a verdade. Guarda-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É essa palavra que foi revelada através dos profetas. É essa palavra que foi revelada através de Moisés. É essa palavra que vai anunciando o Cristo, que nasceria numa cidade pequenina, sem nenhuma significância. Não é? Efratá ou Efrata, né? Belém, a cidade do pão, a cidade de Davi, aonde viria o Salvador e o Senhor. Então, precisamos acreditar que as Escrituras testificam de Cristo. Quantas pessoas examinam as Escrituras e não enxergam Jesus nela? Quantas? Quantas pessoas olham para as Escrituras e estão exatamente como esse povo aqui? Vocês buscam vida eterna nas Escrituras. E o que o Novo Testamento vai dizer que é a vida eterna? É o Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado. Então, os versículos vão anunciando, vão falando. Assim, eles achavam que seriam beneficiados pelo fato de examinarem as Escrituras. Eles achavam que seriam beneficiados só por lerem as Escrituras. E Jesus vem com essa palavra, não é? Vem com essa palavra. Vocês estudam sim. E estudam, a NVI vai falar isso, né? Vocês estudam sim, cuidadosamente as Escrituras. Por que vocês olham com tanta fome? Porque vocês buscam vida eterna nela. E elas é que testificam de mim. Não é? Moisés vai dizer, virá o maior do que eu. Ouçam ele. O que o Pai fala no Monte da Transfiguração? Quando está Moisés e Elias ali. E Pedro tenta comparar os três. E de repente vem uma nuvem, cobre tudo e só Jesus aparece. O que o Pai brada do céu? Quando Moisés, Elias e Jesus estão ali. E Pedro tenta comparar os três. O que o Pai diz? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Para testificar o que Moisés falou. Para testificar o que Atos capítulo 3, 22 e 26 vai falar. Que está olhando lá para Deuteronômio 18, 15. Então a palavra vai sendo revelada a nós, diariamente. Esse povo que está aqui diante de Jesus não tinha o conhecimento do Novo Testamento, lógico que nós temos, porque não existia. O próprio Novo Testamento está diante deles, que é o próprio Cristo, não é? A palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. Então eles achavam que somente lendo, somente estudando, já poderiam ter vida eterna. Não basta ler, não basta ter texto decorado, não basta saber a Bíblia de cor. Guardei a tua palavra, não é isso? Eu não gosto do termo escondi, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus que é viva e eficaz, guardada em nosso coração, age em nossa mente, para que a gente possa ser como Cristo foi enquanto encarnado. Obedientes, né? Ligado ao Pai. Então ele, Jesus Cristo, basicamente está dizendo, não é, que são inúteis os esforços somente de leitura. Sim, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir é diferente de escutar. Quantas pessoas escutam a palavra? Não é? Quantas pessoas você tem evangelizado, quantas pessoas você tem falado da palavra de Deus, mas elas estão só escutando a palavra, não estão ouvindo.
e acham que vão ser beneficiadas só porque estão ouvindo a palavra e não escutando, não é? Então, é prestar atenção na palavra de Deus, é estar atento à palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo praticamente isso. Vocês estão aí com esforços inúteis, porque se dizem mestres. Olha o Nicodemos, não é um exemplo maravilhoso disso? Não é? Conhecedor das Escrituras, parte do Sinédrio, membro do Sinédrio, não é? Que seria um senador, né? No nosso tempo hoje, parte do Sinédrio. Eu fico de boca aberta, gente. Desculpe abrir uma lacuna aqui, né? Mas eu fico boca aberta com gente que a gente colocou lá, que não conhece as leis do nosso país. Não conhecem. Sabe? E a coisa é nítida. Não conhecem a lei do nosso país. E aí as pessoas estão aqui conhecedoras da lei de Deus, só de ouvir falar. Não diz aí, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Não é só um cântico, não é? É vida. É vida em Deus. Então, lógico que a curiosidade, lógico que o meditar, lógico que o pesquisar vai trazer, né, curiosidade. De quem? Não foi o que aconteceu com o eunuco? Não aconteceu isso com o eunuco? De quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de outra pessoa, né? Lá com Filipe. De quem esse homem está falando aqui? Trouxe curiosidade. Mas quantas pessoas só escutam? Não é? Só ficam ali, entra no ouvido e sai no outro. Não é? Só ouvem, na verdade, né? Não param para prestar atenção. Ou só escutam, não é? É uma mistura de ouvir e escutar. Mas Deus vai te convidando e me convidando através de Cristo aqui essa manhã, não é? E eu pensei no contexto do descobrimento do nosso país, porque você ouviu alguma coisa? Eu não ouvi nada, gente. Nada. Nada. Eu, pelo menos, não ouvi, não sei você. De nada sobre o 22 de abril. Nada. Eu não vi. Né? Eu não vi. Nada. As pessoas estão preocupadas com tantas outras coisas. É igual ao mundo, preocupado com tantas outras coisas, e Cristo nos foi revelado. Nos foi revelado. Preocupado com tantas outras coisas, e esquecemos de agradecer a Deus que o nosso Brasil ontem comemorou 523 anos de descoberto. De agradecer que Jesus se fez carne e habitou entre nós cheio de poder e graça. Livros testificam do descobrimento do Brasil. A Bíblia testifica que o Verbo se fez carne, que o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós cheio de poder e graça, e nós vimos. Jesus mesmo disse quantas pessoas queriam ter o privilégio que vocês estão tendo de poder sentar comigo, conversar comigo, tocar em mim, me ver. Um dia nós veremos, né? Estaremos face a face com o nosso Senhor. Mas enquanto não estivermos face a face com o nosso Senhor, pela fé salvífica, anunciamos Ele. Pela fé salvífica, examinamos as Escrituras. Não como ordem, mas como vida diária. E vamos percebendo que a palavra vai falando dele. Então, examinar as Escrituras está ligado diretamente ao verso 40. Olha o verso 40 que diz: e não quereis vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir. Vocês olham, examinam. Eu estou aí, né, registrado nas Escrituras. Ele está falando do Antigo Testamento, né? Lógico. E vocês não conseguem me ver. Não conseguem me enxergar. Não foi anunciado que o Messias nasceria, o Salvador nasceria num lugar simples, numa cidade simples. E quando ele veio, quem deu crédito à nossa pregação? Não é o que Isaías pergunta? Quem acreditou? O renovo de Jessé, não é isso que disse Isaías? Quem acreditou nisso? Porque naquele momento histórico, nesse momento histórico aqui, eles não queriam um homem simples. Eles não queriam um homem que diz para dar a outra face. Eles não queriam um Salvador que veio para morrer.
Ainda por cima com uma morte de maldição, porque maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Então, aquele que se fez maldição por nós, sem ser maldição, não foi aceito. Mas todos aqueles que eram sensíveis, não somente na leitura, não é? Mas que eram sensíveis no ouvir a voz de Deus através de Cristo, mudaram de vida. O que eu tenho que fazer então? Voltar para a barriga da minha mãe? Não é a pergunta do mestre das Escrituras? Eu tenho que voltar para dentro da barriga da minha mãe para nascer de novo? Se você não consegue entender as coisas daqui, de baixo, como que você vai entender de cima? Só através do novo nascimento, gente. Só através do novo nascimento. Tem coisa que não tem jeito, é só nascendo de novo. É só nascendo de novo. Enquanto estiver com a venda, não vai entender. Enquanto estiver com os ouvidos tampados, não vai conseguir compreender. E qual é a nossa missão? De dizer que Jesus Cristo nos foi revelado como Senhor e Salvador nas Escrituras. E mostrar nas Escrituras. Porque Jesus está dizendo para esses mestres aqui, são escribas, são fariseus, são homens e mulheres religiosos, homem, né? Porque escriba e fariseu nesse contexto aqui era homem, não é? Mas são seres humanos religiosos, seres humanos que conheciam a palavra. Esses escribas e esses fariseus tinham que ensinar em casa para suas esposas e para os seus filhos as Escrituras, ensinar. Então, o que estava sendo ensinado? Que o Messias viria como um general, que o Messias viria como um guerreiro, que o Messias viria sentado, como eu costumo dizer, num cavalo branco, com uma armadura resplandecente, uma espada decapitando todo mundo, que era contra os judeus. E esse Messias não veio assim, veio humilde e simples de coração, convidando pecadores a sentar com ele, convidando. O que adianta, gente, a gente jogar na cara dos outros, desculpa o termo, é isso que me aborrece. O que adianta a gente jogar na cara dos outros que é pecador, se ela não conseguiu entender o que é o pecado? O que adianta? Não é? O que adianta a gente jogar na cara das pessoas que elas irão para o inferno? Não temos que pregar o inferno. Temos que pregar a salvação. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês buscam nela a vida eterna. É vida eterna que temos que anunciar. E como eu costumo dizer, o após mim carregando a cruz, né, como aqui louvamos, é uma outra história. Mas quem suporta carregar a cruz? Só o nascido de novo. Só o nascido de novo. Jesus não disse assim: vinde a mim todos os pecadores. Não é? Jesus disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele disse: eu vim buscar doentes, ou seja, pecadores, para que eles se arrependam. Agora, quem se acha são e não pecador, não precisa de mim. Foi o próprio Cristo que disse isso. O nosso anúncio, o grande problema é a interpretação do que você ligar na terra será ligado no céu. Nós não temos poder para ligar e não temos poder para desligar ninguém. Não temos. O poder que nos foi dado é a chave do reino, dada a Pedro e a nós. Não foi dado somente a Pedro, não é? Dar-te-ei a chave do reino, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Prefiro esse tempo verbal, né? E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus dá a Pedro, o que Jesus depois dá aos discípulos, capítulo 16, Jesus fala com Pedro, capítulo 18, Jesus fala com os apóstolos, e depois a nós. Aonde que Jesus nos dá essa autoridade? Que deu a Pedro, que deu depois aos apóstolos, todos, e a nós? Na grande comissão, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então a nossa missão é proclamar Jesus, é proclamar salvação, que aproxima e não afasta, que chama para perto e não para longe. Essa é a proclamação do evangelho. Então Jesus nos convida, não é, aqui em João, convidando aos religiosos lá da época, a parar para prestar atenção no que eles leram.
parar para prestar atenção no que eles estão ouvindo. João Batista, né, veio comendo gafanhoto e mel silvestre. E vocês chamaram ele o quê? De maluco, não é? De doido, não é? Sem sentido, é isso que Jesus está querendo dizer. Aí o Filho do Homem vem comendo e bebendo com os pecadores. O que vocês falam que o Filho do Homem é? Não é? E aí Jesus vai perguntar a Pedro o que ele pergunta para você e para mim todos os dias. A Pedro não, aos discípulos. E Pedro, que é o afoito, responde na frente, né? Lógico que é o Espírito de Deus que faz isso. Quem eu sou? É o contexto aqui. Testificam de mim as Escrituras. Mas a partir das Escrituras, quem eu sou? É a pergunta de Jesus. Alguns vão dizer que o Senhor é um dos profetas. Alguns vão dizer que o Senhor é esse, aquele outro, não é isso? Não é que está lá o contexto lá? E aí o que Pedro vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Pedro fica todo contentinho, todo contentinho. E aí o que Jesus vai dizer? Você não falou de você mesmo não, rapaz. Porque se o Pai não te revela, você não ia falar isso não. Por quê? Porque entendeu que as Escrituras falavam de Cristo. E o Espírito revelou a Pedro aquilo. Revelou. Então o nosso papel como igreja é mostrar Cristo revelado, Senhor e Salvador de todos os povos, transformador de todas as pessoas, de todos aqueles que se aproximam dele de coração quebrantado, curiosos em conhecê-lo. Mas como que eles vão conhecer Cristo se a igreja não apresenta a Cristo como ele quer que seja apresentado? Não estou falando da central de fazendinha, não, estou falando da igreja espalhada no mundo, não é? Que não apresenta Jesus, que os pregadores que não apresentam Jesus como ele quer ser apresentado, manso e humilde de coração. Anunciar Jesus o Senhor e o Salvador. Então, Jesus está caminhando com pessoas estudiosas. Jesus está caminhando com pessoas que examinavam as Escrituras. Ele não está mandando, mais uma vez lembrando, ordenando, não é? Parece que ele está dando uma ordem, mas se você olhar depois o contexto, ele não está dando ordem. Ele está só lembrando, não é? Ele está só indicando, vocês estudam, vocês examinam, vocês perseveram na leitura da palavra, mas o que vocês fazem com ela? Porque elas é que me mostram, não é? É elas que falam de mim. Então essa nossa caminhada de fé, essa nossa caminhada de perseverança, de conhecimento da verdade, vai nos levando a olhar para as Escrituras, vendo Cristo nelas. O nosso olhar muda. O nosso olhar muda. Porque sem o novo, muita coisa fica oculta no antigo. E sem entender o que Cristo está querendo nos mostrar através desse texto aqui, muita coisa continuará oculta. Então, não foi o profeta que disse isso? Os olhos estão tampados, os ouvidos também, para que vendo não consigam enxergar e ouvindo não consigam entender. Não é isso que diz no Antigo e no Novo Testamento? Quantas pessoas ainda continuam com o ouvido tampado, com os olhos vendados? Que Cristo estamos mostrando? Que Cristo estou anunciando? Um carrasco ou um Salvador? É isso que faz a diferença. É isso que faz toda a diferença. Lógico que chegará o dia do juízo. Aí isso é papo para quem já está carregando a cruz, não é? Para quem está no leite, como eu acho que falei na devocional de ontem, não sei se foi de ontem, quem ainda está na papinha, Nicodemos está na papinha ou não está na papinha? Nicodemos está no leitinho ou não está no leitinho ainda? Quando ele encontra com Jesus? Está no leite. Como esses aqui estão no leite, ainda na papinha. Não é? Eram para ser mestres, ensinando que o Messias veio. Só porque ele não veio do jeito deles. Só porque não aconteceu como eles queriam. Quantas coisas acontecem na sua vida e na minha vida do jeito que a gente não quer? A gente pede e não vem do jeito que a gente quer, mas vem do jeito que Deus quer. E é o melhor jeito que acontece.
É o melhor jeito. Se Jesus viesse, vamos contextualizar, né? Se Jesus viesse montado num cavalo branco, com uma armadura resplandecente, chamando todo mundo para a guerra, ele alcançaria as pessoas que ele alcançou? Não. Porque ele alcançaria somente os judeus, com sangue no olho. Só esse que ele ia alcançar. Mas ele veio para os seus. Olha que coisa linda, né? Ele veio para os seus e os seus não quiseram saber dele. Porque ele não veio do jeito que os seus queriam. E olha que as escrituras já falavam que ele viria simples, humilde, não é? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus vai nos convidando a mudar de vida todo o tempo. Então, para finalizar, vocês querem vir a mim para terem vida. Mas como? Se vocês não me acham nas Escrituras. Não acham. Não me encontram. Não me encontram. Você encontrou. Muitos encontraram. Muitos creram. Numa história que foi contada de geração em geração. Nós acreditamos que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Nós acreditamos que o Brasil foi descoberto em 1500. Nós comemoramos ontem 1523 anos, né? Nós acreditamos. Tu estava lá? Tu viu Cabral chegar? Tu andou no bar com ele? Mas tu acredita, não acredita? Por que com Jesus é diferente? Dá para entender? Que aquele que veio dos altos céus se humilhou por nós, sendo nós tão pecadores. E isso é uma verdade acima de tudo. Que Cristo veio por nós, sendo nós tão pecadores. Que Cristo se humilhou por nós, sendo nós tão pecadores. Que o Verbo se fez carne, sendo nós tão pecadores. Ele olhou para nós e nos convidou ao arrependimento, à mudança de vida. Mas não é por força e nem por violência. Não é. É por querer. É por entender que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Então é muito fácil acreditar em histórias que os livros contam. E Jesus, que não é somente um livro de história, é um livro de história também. Mas é o nosso livro de fé e de prática. Somos convidados a acreditar com todo o nosso coração. Então, eles estavam dizendo, ou seja, Jesus estava dizendo que os esforços eram inúteis, porque buscavam um outro Cristo, buscavam um outro Messias, não aquele que estava diante dele. Quantas pessoas percebem Cristo perto e não conseguem enxergá-lo? Quantas pessoas conseguem perceber Cristo perto e não conseguem ouvi-lo? Não conseguem. Por mais que você pregue, não é? Por mais que você anuncie, as pessoas não conseguem ver e não conseguem ouvir. Mas a gente vai desistir? De jeito nenhum. O vinde a mim continua sendo anunciado, o vinde após mim continua sendo anunciado. Continua sendo anunciado. Se nós ficássemos só no vinde a mim, nós não estaríamos aqui, irmãos. Nós não estaríamos aqui. Se nós não passássemos por pós-mim, nós não estaríamos aqui. E esse pós-mim não é fácil. Esse pós-mim não é tranquilo. Porque esse pós-mim traz a anulação do eu. Que esse povo aqui não conseguiu entender. Esse povo aqui não conseguiu entender. Não é? Como que eu posso dar a outra face? Como que eu posso me humilhar? Para quem me ofende, para quem me agride? Jesus veio transformar a ideia das pessoas, não é? Mudar a ideia das pessoas, para que pudéssemos entender que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, de geração em geração, nós precisamos anunciar que Jesus Cristo veio
por nós, tão pecadores. É isso que ele veio fazer. E eu não sou melhor do que ninguém que ainda não se arrependeu. Aí é que está o problema. Eu só tive a consciência que sou pecador. Você só teve a consciência que é pecador e busca se santificar diariamente. Mas no resto, somos todos iguais. Todos um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Uns, lógico, para a vida eterna com Ele, outros não. Mas enquanto estivermos aqui, o nosso anúncio é: venha Jesus e nele você vai encontrar a vida. Esse é o nosso anúncio. Esse é o nosso anúncio. Que Deus te use e continue te usando, para que em Cristo, examinando as Escrituras, possamos mostrar aquilo que já encontramos. Salvação que somente há nele. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu, você e toda a humanidade. Que Deus continue nos abençoando. Feche os teus olhos em nome de Jesus. – 22 de abril de 1500. A coisa começa a pegar rumo em 1530. Quanto tempo as pessoas ainda vão levar para compreender que o Filho de Deus é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor? Eu não sei, nem você sabe. Mas uma coisa nós sabemos: nós fomos achados, porque estávamos perdidos. Ele nos encontrou e nos convida a apresentá-lo a todos aqueles que pediam a razão da nossa esperança. Então anuncie, viva, vamos anunciar e vamos viver Cristo. E nós vamos ver, não é? A palavra de Deus se cumprindo diariamente. Jesus veio nos salvar da nossa maneira terrível de viver. Não importa se eu era um bom filho, não importa se eu era um filho obediente à minha mãe, mas faltava algo em mim. Não importa se somos cidadãos perfeitos, cumpridores das nossas obrigações civis. Se não temos Cristo, nada somos. Só Ele traz vida eterna. Ele é a essência de tudo aquilo que é verdade. Então, examinem as Escrituras, estudem as Escrituras, porque vocês pensam em encontrar nelas a vida eterna. E são elas que de mim dão testemunho. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Mesmo que ainda há alguém com venda nos olhos e com os ouvidos tampados, não desista. Um dia a escama cai, um dia o ouvido abre. Deus sabe o tempo, Deus sabe o momento. Não desista. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio. Primeiro, Senhor Deus, de termos sido achados, encontrados, como ovelhas perdidas sem pastor. O Senhor nos pegou e nos colocou nos ombros e nos trouxe de volta para o aprisco. Te agradecemos, Senhor Deus, por isso. Te agradecemos porque entendemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, que penetra, Senhor Deus, em nossa mente e em nosso coração, e como ela mesmo diz, separa juntas e medulas, dizendo que vai no íntimo do nosso ser e nos constrange, Senhor. Esse vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, nos alcançou, Senhor. Mas através de nós, fluindo o rio de água viva, precisa alcançar outros. Que possamos, Senhor Deus, ser pacientes, como Tu és paciente, para que ninguém se perca. Ninguém que está ao nosso alcance. Porque quando estivermos diante de Ti, estaremos diante de Ti com o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Ou seja, não perdemos as oportunidades que nos foi dada de anunciar vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Quando estivermos diante, Senhor Deus, de Ti, que possamos, Senhor Deus,
estar realmente sem nenhum medo, porque ninguém deixou de ouvir e ver Cristo em nós. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo por isso. Continuemos perseverantes, firmes, sabendo que o nosso trabalho em Ti, Senhor, não é vão. Mesmo que haja coração duro, mesmo que haja olhos fechados, ouvidos tampados, não desistiremos de anunciar Cristo, o Salvador. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor Deus, pelo nosso país, que comemorou ontem, Senhor Deus, 523 anos de descobrimento. Continue a abençoar essa pátria, Senhor. Continue a direcionar esse país, mostrar a Tua vontade para esta nação, usando a Tua igreja, não para ficar, Senhor Deus, condenando pessoas, mas anunciando Cristo Salvador. Nós não somos juízes, o Senhor é o juiz. Nós ganhamos a chave do reino para anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. É isso que recebemos. Testificamos do que já aconteceu no céu. Cristo veio, voltou para a sua glória e voltará um dia em poder e glória para buscar nós que estávamos perdidos e fomos encontrados. Então, Senhor, que realmente possamos anunciar Jesus como caminho, verdade e vida. Muito obrigado. Abençoa cada pessoa aqui, cada pessoa que nos acompanha, cada família aqui representada, e abençoa essa pátria chamada Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus continue abençoando vocês, cada um de nós. Estamos encerrando o culto desta manhã.